Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os afligidos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, se forem insultados, perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram profetas que vieram antes de vocês. Bom dia! Eu comecei aqui lendo o começo do Sermão do Monte, que na realidade são 3 capítulos, ok? Eu já falei uma vez aqui, né? A gente falando aqui a respeito. 3 capítulos, tá ok? E Jesus, ele chega, certo? E ele chega junto e vê aquela multidão para ser ensinada. Vê aquele povo todo como ovelhas que não têm pastor. E começa a ensinar, e atrai, e os discípulos são atraídos para perto dele, se aproximam dele, né? E ele começa a ensinar quem? Os discípulos. Bem-aventurados. E vai falando, e parece que ele vai aumentando o tom de voz dele, quando ele vai falando bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça. Parece que ele vai dando uma entonação maior no discurso dele, né? Cristo era o mestre, né? Ele era o mestre de todas as coisas, certo? Mas eu quero falar com vocês aqui no versículo 10 e 11. Felizes ou bem-aventurados, são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, certo? São os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados não são aqueles que cometem injustiça e a justiça persegue, não. São aqueles que procuram fazer justiça, certo? E essa justiça aqui é aquela justiça que eu falei ontem, comentei com vocês no vídeo anterior de José. Ele era justo, ele não largou a Maria porque ele era justo. Ele pesava tudo, ele não media. Porque aquele ali é mais pobre, aquele é rico, tem que atender o rico, aqui senão ele vai me perseguir. Não. Um homem justo, um homem reto, certo? Então ele está falando aqui daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Essa perseguição aqui sai do mundo material e chega no mundo espiritual, porque Satanás quer te perseguir, ele te persegue. É ele que está te perseguindo, ok? Muitas vezes, quando você é uma pessoa justa, uma pessoa que põe a justiça acima da lei, acima do teu acerto, acima da minha... eu tô certo? Da minha inocência, né? Digamos assim, não, eu tô certo, eu não errei, quem errou foi você. E isso é ser justo, é pensar lá na frente, ok? E ele vai falando aqui no 11, então. Felizes se vocês forem insultados e perseguidos e se disserem todo tipo de mentira ou calúnia contra vocês por causa de mim. Ok? Aqui, olha, veja como vai casar o 10 e o 11 aqui. Vocês serão bem-aventurados quando vocês forem insultados e perseguidos e disserem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Não é ser caluniado porque você fez coisas, não é porque você errou e a pessoa acusa você e fala mal de você, não, é porque você está falando a verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Pilatos talvez tenha sido a última pergunta que um gentil, um rei, a última pergunta, né, do rei, né, foi para Jesus, o que é a verdade? Se Jesus fala para ele que ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, meu amigo,
Eu acho que Pilatos ficou até, poderia até se converter, né? Mas a história é uma outra, isso aí não aconteceu. Deleta isso aí, tá bom? Eu não vou deletar aqui. Então, se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, tem que ser calúnia. Tudo o que falarem contra você, cristão, você que crê em Jesus, certo? Por causa de Jesus, você que, né, por causa de Jesus, serve todo tipo de calúnia contra você, por causa de Jesus, por causa de mim, das minhas palavras, por causa das minhas ações, por causa dos meus pensamentos, né? Caluniarem, quer dizer, mentirem, certo? Tem que ser calúnia, tem que ser mentira, não pode ser verdade, porque se for verdade, você realmente cometeu o erro, certo? E qual é o remédio, tá? Ó, então quando as pessoas forem acusar você, certo? Tem que ser mentira. O nosso testemunho na terra precisa ser verdadeiro, querido. Tá ok? É isso que eu queria dizer para você. Então, qual é o remédio, certo? Para que você, para quando forem caluniar você, porque errar você vai errar. Então as pessoas vão acusar você de coisas que você fez errado. E qual é o remédio então? Mas é verdade, eu fiz mesmo, eu pensei isso e tal no meu coração. A gente que acredita, a gente sabe, né? No mundo espiritual a gente transcende a terra, passa para o mundo espiritual e essas coisas começam a chacoalhar a gente. Olha, você está errado, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E se deixar, esses erros, essas coisas que entram na nossa mente, colocam a gente debaixo da calúnia, concordando com a mentira. É mentira, com a calúnia das pessoas. Você transforma a calúnia dentro do teu coração em verdade contra você. Entendeu? Então essa calúnia, essa mentira começa a se tornar verdade dentro de você, porque você começa a se diminuir, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas contra isso tem um remédio, a confissão do pecado. A palavra de Deus ensina, confesse uns aos outros, peça perdão, vai se acertar com quem você errou. Olha, primeiro, peça perdão, né? Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Procura teu irmão, se conserta com ele, antes que ele vá lá acusar você, diante dos poderosos, diante do juiz, certo? E ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. E outras coisas, e outras palavras também, que ele ensina o perdão. Então você precisa pedir perdão. Se você pedir perdão, o perdão desarma a calúnia. O perdão desarma a mentira. Certo? Pastor Jorge, o senhor me ensinou um dia, morra um pouquinho. É preciso morrer um pouquinho. E por mais que eu esteja certo, por mais que dentro da minha cabeça eu esteja certo, eu preciso ceder. Eu preciso sair da minha justiça e viver a justiça de Deus. Bem-aventurados, né? Os que são perseguidos por causa da justiça. Amém, querido? Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.